Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, estamos recebendo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do DF, deputado Chico Vigilante do PT. Mas antes de começar aqui a nossa entrevista com o nosso convidado, quero desde já agradecer a você que está nos assistindo pela TV Expressão aqui no nosso YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveitando que eu estou falando com você, já segue a gente aqui nas redes sociais, digita aí @Expressão Brasiliense, que você vai nos achar no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Vai lá e inscreva-se no nosso canal TV Expressão. Só procurar também @Expressão que você vai achar tudo. Deixa um joinha, dá o seu like, deixa o seu comentário aqui sobre a entrevista aqui no chat, o que você achou da nossa entrevista com o deputado. E tem também o nosso portal Expressão Brasiliense. Faça uma visita ao nosso site, é só digitar expressãobrasiliense.com que você estará conectado com a notícia. Expressão Brasiliense, o portal que conecta você com a notícia. E vamos aqui ao nosso convidado. Ele nasceu Francisco Domingo dos Santos, mas é como Chico Vigilante que todos o conhecem. Natural da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, Chico veio para Brasília em 1977. Aqui casou, tem 2 filhos. Começou trabalhando como vigilante e em 1979, curiosamente, no ano que eu nasci, criou a Associação dos Vigilantes do Distrito Federal, posteriormente transformado em sindicato, do qual foi presidente entre 1984 até 1990. É um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui na capital da República, já foi deputado federal por 2 mandatos e está ocupando uma das 24 cadeiras da Câmara Legislativa pela 5ª vez, onde ele hoje está à frente da presidência da CPI, que investiga os atos antidemocráticos, golpistas, terroristas, do jeito que o pessoal quiser falar aí, cometidos em Brasília nos dias 12 de dezembro do ano passado e no dia 8 de janeiro deste ano. Boa noite, deputado Chico. Seja bem-vindo ao Café Expressão. Boa noite, Vilela. Muito obrigado pelo convite. Participar aqui do Café Expressão, que, por sinal, o café é muito bom. Viu? Tomar um cafezinho aqui é de primeira, né? Tá certo, igual lá da Câmara. Não é daquele misturado com casca de milho, não. Não, tem isso aqui não. Deputado, como é que andam os trabalhos lá da CPI da Câmara? Olha, os trabalhos estão indo muito bem. Nós estamos indo para a 10ª audiência, né, a 10ª sessão. Já ouvimos bastante gente, já descobrimos muita coisa, né, inclusive financiadores daqueles atos acontecidos no dia 12 de dezembro e no dia 8 de janeiro. Tem um ponto muito importante e fundamental, que foi a questão do Comando Militar do Planalto ter permitido aquele acampamento golpista ali nas imediações, no terreno que é do Exército Brasileiro. Ali eu tenho dito que foi o ovo da serpente, né? Ele ficou chocando ali. Depois nasceu o dia 12, quando eles invadiram praticamente, botaram fogo no Distrito Federal, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. Inclusive, eu conversando com o delegado federal, naquele dia poderia ter morrido muita gente, porque à medida que eles tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, ali dentro tem um paiol de armas, os federais iam reagir no sentido de não entregar o prédio e certamente algumas pessoas teriam morrido. Fizeram também a depredação da 5ª DP, portanto, a demonstração. Isso no dia 12, Isso, né? no dia 12 de dezembro. Pegaram 50 botijões de gás e distribuíram esses botijões, que num ato terrorista, ali no meio das ruas, aqui das avenidas, né? Viraram ônibus, tocaram fogo em carro, e depois veio o segundo ponto daquele ato do dia 12, antes do dia 8, que foi aquela colocação de um artefato explosivo, portanto uma bomba, num caminhão carregado com querosene de aviação, 36 mil litros de querosene de aviação. Se aquele artefato tivesse explodido, o caminhão teria ido pelos ares e o aeroporto de Brasília, ali bem pertinho do caminhão, estava o terminal com todo o querosene depositado e tudo, portanto, o aeroporto de Brasília também teria ido pelos ares e centenas de pessoas inocentes teriam morrido naquele dia. Agora, deputado, o senhor falou a questão importante, a questão dos financiadores, o senhor deu uma ênfase aí na questão do dia 12. São os mesmos financiadores? A CPI já conseguiu ver isso ou ainda não?
Mas Na já verdade, conseguiu encontrar. essa questão ela começou antes. Ela começou, você deve estar lembrado, e quem mora aqui em Brasília certamente está lembrado, de centenas de outdoor que foram colocados na cidade, Entendi. com as mensagens que era da campanha do capitão Jair Capiroto, não é? Capitão Capiroto Jair Bolsonaro. Depois dessas mensagens colocadas, quando o PT foi à Justiça e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada daquelas mensagens, eles camuflaram e colocaram as mesmas mensagens dizendo que era alusiva à Copa do Mundo, né? Portanto, eles já começavam ali a fazer campanha ilegal, campanha indevida. O senhor acredita que ali já existia um sem grupo... dúvida, são os mesmos que mesmos. fizeram aquele tipo de financiamento, são os mesmos que depois financiaram os acampamentos, né? Dando alimentos, carro de som, tem aquilo. Tudo começou nos outdoor, então, digamos assim, Exatamente. deputado, essa organização. Exatamente. A campanha ilegal do capitão Capiroto começou ali antes, né? Portanto, e depois foi se desdobrando até chegar no dia 12 e depois no dia 8. E o que a CPI já conseguiu apurar de novo? Isso aí é um fato novo, né? De que eles começaram ali com esses outdoors, depois culminou no acampamento e depois culminou no financiamento tanto do ato do dia 12 quanto dos dia 8, né? Então a CPI, como o senhor falou, já ouviu 10, já teve 10 depoimentos. Aí tem uma questão importante que a gente tem que pontuar, que foi a leniência da Polícia Militar do Distrito Federal. Não teria acontecido o dia 8 também se a esplanada dos ministérios tivesse permanecido fechada, e aí nós estamos na investigação para descobrir de quem foi a ordem para abrir a esplanada naquele dia. Os depoimentos que foram prestados à CPI dão conta de que estava escalado para trabalhar naquele dia, seria 600 policiais experientes. Mas não tinha Entretanto, esses 600 policiais, os depoimentos que a gente tem que foram prestados também dão conta de que, em vez de 600 policiais, nós tínhamos naquele dia 200 cadetes, né, que são policiais ainda, digamos, estudantes, né, de polícia, estão em formação, que não tinha nenhuma experiência. As imagens são nítidas, não mostram esses 600 não policiais. Tinha os depoimentos que tem lá de próprios coronéis da Polícia Militar dão conta que era só 200, né? Entendi. Portanto, a gente está verificando e investigando para saber quem da Polícia Militar, a quem interessava da Polícia Militar. E da questão do Exército Brasileiro. Por que o Exército não permitiu que a Polícia Militar retirasse o acampamento? Por que o Exército Brasileiro fazia praticamente a segurança dos terroristas ali? Se interessava a quem? Depois vem a questão do GSI, que também agiu mal naquele dia, tanto no dia 12 como no dia 18, no dia 8. Era importante que o GSI tivesse agido. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial, que foi desativado naquele dia. Portanto, existia todo um complô que era no sentido da derrubada de um presidente eleito, não é? Para que eles pudessem dar um golpe e voltar efetivamente ao poder. É importante frisar isso. A gente pontuar aqui de que na Bolívia, por exemplo, foi dado um golpe de Estado. Sim. Se manteve por um ano. E quem foi que deu o golpe na Bolívia? Foi exatamente os integrantes da Polícia Militar do Estado boliviano, né? Portanto, isso aí só frisando isso aí, porque faz parte das investigações e é importante. Também. Agora, deputado, antes da gente avançar nos militares, eu quero voltar um pouco na PM ali. Isso, né, hoje, quinta-feira, pessoal, a gente está gravando hoje, é segunda, aquele dia que a gente grava. Hoje, quinta-feira, tem a expectativa aí do depoimento do ex-comandante da PM, Coronel Fábio Augusto. O senhor acha que dentro disso que o senhor está falando, que tinham programado 600 homens, de repente só tinha 100 e poucos, esse depoimento do Coronel Fábio Augusto pode surgir aí um divisor de água para entender isso aí melhor? Esse depoimento é importante no sentido da gente avançar. Ouço dizer, e nós estamos investigando, de que tinha uma briga interna na Polícia Militar, briga de poder, ou seja, tem um segmento, alas que não estavam satisfeitas com o trabalho do comandante da Polícia Militar e que teriam agido no sentido de derrubá-lo, né? Portanto, a gente está nesse processo também para descobrir se tinha mesmo essa briga interna, briga de poder,
e se sabotar o Pois é, trabalho isso que eu ia do Coronel perguntar para o Fábio senhor. Augusto. O senhor acha essa questão, essa tese que todo mundo bate? Houve sabotagem, houve sabotagem. O senhor acha que houve realmente uma sabotagem? Não, nós estamos investigando, eu não posso afirmar ainda que teve a sabotagem. Mas há indícios? Há indícios, porque se tinha 600 policiais programados, por que só 200 cadetes compareceram naquele dia? Outro detalhe importante também que faz parte de todo esse cenário é por que ao invés de colocar os policiais de prontidão, porque a prontidão ele fica nos quartéis, fardado, equipado com os bornais de munição das armas e tudo, na hora que precisa, imediatamente eles são deslocados em ônibus, entram nos ônibus e vão para o teatro de operações. Por que isso não aconteceu naqueles dias? Por que os policiais, ao invés de ser colocados de prontidão, foram colocados numa espécie de espera? Você vai para casa. Vai para casa, qualquer coisa a gente chama vocês. Exato. Teve também no dia 12, isso foi dado depoimento eu vi na isso CPI, de que erraram até onde estava acontecendo a depredação. Em vez de ir, primeiramente, ali para o prédio da Polícia Federal, que fica aqui no começo da Zona Norte, em frente a um shopping, eles foram para o setor policial, né, sul, que é onde fica a superintendência da Polícia Federal. Então, a primeira tropa se deslocou para lá, em vez de vir para o prédio da Polícia Federal. Eles ali. confundiram. Exato. Realmente. Agora, uma grande expectativa também são os depoimentos dos generais, né? Primeiro vem Gustavo Dutra, depois Augusto Heleno e depois o general G. Dias. O que o senhor espera desse depoimento dos militares? Não, espero efetivamente que eles esclareçam tudo que nós estamos buscando. Nós queremos é a verdade. O general Dutra precisa explicar por que ele manteve aquele acampamento durante aquele período todo. Mas é importante que ele explique, né? Nós sabemos que o próprio governo do Distrito Federal tinha pedido a retirada, e tem documentos que estão de posse de nós da CPI, que dão conta do Exército Brasileiro dizendo que naquele acampamento tinha drogas, se tem droga, tinha tráfico, porque a droga só entra através de traficante. Verdade. Diz que tinha prostituição, se tinha prostituição, é porque tinha os cafetões, né, que estavam lá levando as mulheres para se prostituir. E diz que tinha porte ilegal de arma. Portanto, se tinha esses 3 crimes, por que permitiram que continuasse esse acampamento criminoso lá? E ainda tinha cerveja, churrasco e tudo mais também, né? Exato, de graça, né? Que, inclusive, numa audiência que nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que daquela turma que foi presa e tudo, que tem mais variados tipos de criminosos, mas tem gente que disse que tinha ido para lá comer, né? Porque rolava um boião de boa qualidade. Os cabos foram para lá comer, mas não é. Vai para lá só comer? Será que é isso mesmo? Agora, deputado, o senhor falou que tem documento dessa questão do general Gustavo Dutra, né? Que foi enviado a ele, manifestando interesse em desmontar esse acampamento. Isso aí é uma coisa. Agora, a CPI pretende aproveitar esse depoimento de 2 generais que comandaram o GSI, Augusto Heleno e G. Dias, para tentar entender se houve envolvimento de pessoas ligadas tanto ao governo anterior quanto ao atual, gente que ficou e tal, em relação ao facilitar o acesso no Palácio do Planalto naquele dia 8? E tudo isso que nós queremos. O senhor acha que eles vão falar? Espero que eles falem, eles têm a obrigação, o dever de falar. É uma tese mirabolenta que surge por aí, dizendo que interessava ao governo Lula, só se fosse muito burro, né? Precisava ser um jumento para ter ganhado as eleições, fazer 8 dias que tinha tomado posse e querer, tá certo, que tivesse um golpe, né? Tinha que ser um burro, né? Um jumento sem orelha, né? Para poder acreditar nisso, né? Agora a CPI pretende convocar algum desses réus que foram presos no dia 8, por exemplo? Aquele índio sererê, né? Indígena, não pode mais chamar de índio, né? O indígena, o que foi preso no dia 12. Exatamente, o cacique sererê está convocado e nós queremos ouvi-lo. Outro que a gente pretende mais para frente estar convocando novamente é o Anderson Torres, né? É muito importante que ele compareça e fale. Eu não sei por que o Anderson Torres anda tão retraído, sem querer falar, né? Eu tenho visto que tem tido uma romaria de senadores para visitá-lo e tudo. Seria interessante, o Anderson Torres está no que chama de Sala de Estado Maior.
é uma sala onde autoridades, como ele tudo, fica preso num quartel. Portanto, esses senadores que estão indo visitar ele, dizendo que ele está numa situação degradante, seria muito importante que eles adentrassem aos presídios do Distrito Federal e do Brasil. Ir lá, verificar como é que vivem os presos. Eu estou falando isso porque eu já fui preso uma vez por causa de greve. Sempre eu deixo pontuar o crime que eu cometi. Estava defendendo o interesse de trabalhadores, aí fui preso. E a prisão é um inferno. Portanto, ninguém fique pensando que vai para a cadeia para passar bem, porque lá não é colônia de férias, né? Complicado. Deputado, vamos para um break rapidinho. Bora. E a gente volta já já aqui. Voltamos já com o Café Expressão com o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe o deputado Chico Vigilante, presidente da Câmara Legislativa. Presidente da Câmara Legislativa, não, presidente da CPI da Câmara Legislativa. Ô, deputado Wellington, me perdoe, já estou promovendo aqui o Chico para o seu lugar aqui, para a sua cadeira. Deputado, o senhor falou que pretende convocar o Anderson, o indígena... Já está convocado, né? Já estão convocados. Acho que é Cacique Sererê, uma coisa assim. Agora eu queria saber os réus daquele pessoal que aparece naquelas imagens, depredando ali o Palácio, depredando o STF. Pretende convocar nenhum daqueles Não, pessoal? esses eu acho que o Supremo Tribunal Federal já resolveu o problema dele, já tá... Não vai ter como, né? Como o senhor falou, muitos ali nem sabiam o que estavam fazendo. Já está de bom tamanho. Todos sabiam o que estava fazendo. Mas ali, igual o senhor falou, alguns estavam ali no oba-oba. Às vezes não, deputado, às vezes ia pela comida. Vilela, é o seguinte. Ia pela comida, foram deputado. meses, eles sendo convocados, dizendo que era para vir para Brasília, para dar um golpe, dizer isso, tomada do poder, não é? Da tomada do poder, eles estavam vindo para tomar o poder. E essa era a convocação, correto. E aí tem um ponto que é importante a gente deixar muito claro, que é o seguinte, que muita gente diz tentativa de golpe. Não é. Houve um golpe, efetivamente. O que é um golpe? É a tomada do poder. Eles tomaram o poder por alguns minutos, quando eles ocuparam, literalmente, e depredaram o Supremo Tribunal Federal, portanto, a sede da Corte Suprema foi tomada. Eles tomaram o Poder Legislativo, portanto, a sede do Poder Legislativo foi tomada, e tomaram o Palácio do Planalto. É claro que o presidente do Senado e o presidente da Câmara estavam em lugar seguro, o presidente Lula também estava em local seguro, a presidenta do STF, a ministra Rosa, estava em local seguro, mas aquela cambada de vagabundos tomaram, tá certo, simbolicamente o poder. Agora, o senhor acha que esse pessoal, esse grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro tenha trabalhado para, de fato, igual o senhor falou, dar o golpe? Sem dúvida, fez parte do complô a ida dele para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, em seguida, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não assume a secretaria, não passa o cargo para o doutor Fernando, que era o secretário executivo, vai para os Estados Unidos e fica a secretaria, que é acéfala. O governador, não sei que diabo que aconteceu com ele no domingo, que ele também parece que não estava raciocinando muito bem, e aí houve toda aquela baderna, toda aquela confusão estabelecida ali. Era a ideia da tomada do poder
e aí com um golpe, né, que eles achavam que as Forças Armadas iam embarcar nessa, que o Exército Brasileiro ia dar sustentação, e ele voltava, anulando as eleições e assumindo o poder de forma ditatorial. Felizmente isso não aconteceu. Essa era a trama. Essa era a trama, urdida por eles. Entendi. Agora, deputado, a gente tem visto a CPI convocar secretários, ex-secretários do GDF, oficiais aí da PM, empresários, agora os militares. Aí eu pergunto, não tem a pretensão de convocar, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que até mostrou que estava assistindo ali do gabinete dele. Você não acha que é importante convocar? Não, porque ele? importante é, mas é que a gente não tem poder para isso. E convidar ele para vir? Convidar, eu não sou muito adepto da tese do convite, não. Você acha que realmente ele teria que vir, se fosse vir? Exatamente. Se fosse senão... convocar, a gente não pode convocar. Entendi. Porque, assim, essa história de que ele sabia dos riscos de invadir a esplanada surge a todo instante, o pessoal bate muito nessa tecla, que ele tinha acesso a informações da BIM. Você acha que isso não merece ser esclarecido para acabar de vez com esse lenga-lenga? Eu acho que eles já esclareceram e acho que tem um personagem fundamental em tudo isso, que para mim tem sido o sustentáculo da República e o grande fiador da democracia nesse país, que chama-se Alexandre de Moraes, né? Sem esse homem, certamente a democracia teria ruído no Brasil. Tu acha? Um homem corajoso. Corajoso. É porque ele teve pulso para encarar tudo que está... E ele tem uma equipe fantástica, né? Formada por delegados, juízes e tudo, que assessora ele. Eu sempre digo que o Alexandre de Moraes, talvez hoje ele é a pessoa que mais sabe de fatos nesse país, e tudo ele tem agido dentro da lei, né? Fica pessoas aí criticando, dizendo que ele está agindo com excesso. Não vejo excesso nenhum praticado pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Acho que ele merece aplauso de todos nós. Agora, aquela questão da minuta ali, do golpe, que muito se fala, que o senhor, logicamente, quer chamar o Anderson para esclarecer isso. O senhor acha que, de repente, com os militares indo lá na CPI, o senhor não possa pegar o fio da coisa? Eu acho que eles vão dizer que não participaram daquilo, né? Até porque nada indica que os generais participaram efetivamente. Então, nós vamos verificar o Heleno, o que ele diz, se ele participou daquela trama ou não. Tu acha que não tem ali? Agora, precisa a gente ressaltar também aqui um ponto que me parece muito importante, que é a postura profissional democrática que tem tido o general Thomas, né, atual comandante do Exército. A postura de um verdadeiro general que aposta na sustentação da democracia e do cumprimento da Constituição, né? Isso merece aplausos. Verdade. Deputado, na sua visão, esse envolvimento político do militar que o Bolsonaro propagou muito, isso fez muito mal para a imagem do Exército? Isso faz mal para a democracia, isso faz mal para as próprias Forças Armadas. Eu acho que se o militar quer disputar a eleição, ótimo, vai lá, sai do cargo, vai para a rua disputar voto e não volta para a caserna, não volta para o quartel. Entendi. Que foi o que foi feito com o Ministério Público, né? Você sabe que antigamente um promotor... Veja o quanto que a coisa era ruim. Promotor de uma cidadezinha lá no interior do Maranhão, ou do Piauí, ou do Ceará, onde quer que seja. Ele é a autoridade máxima, todo mundo tem medo dele naquela cidade, né? Verdade. Aí ele saía para ser candidato, perdia ou ganhava a eleição e voltava para o cargo de promotor novamente. Isso o Ministério Público, através de uma lei, corrigiu, né? Quer sair, quer disputar, vai, mas não volta, né? Acho que a mesma coisa tem que acontecer com os militares. Aqui nós tivemos um deputado, né? Era o Chico Leite. Exatamente. Mas ele conseguiu voltar. Ele voltou porque a lei foi posterior ao mandato dele, né? E, por sinal, ele está fazendo um trabalho muito importante agora no Ministério Público, né? Mas se ele quiser disputar novamente... agora ele tem que se desligar. Tem que se desligar. Entendi. Acho que é o que tem que acontecer com os militares. Deputado, o senhor é um político bastante experiente, começou sua vida pública ali no sindicalismo, o senhor sabe como funciona essas manifestações muito bem. Eu entrevistei aqui a Bia Kicis e ela afirmou que naquele dia 8 havia infiltrados, que ali aquela quebradeira não partiu daquele povo que estava lá. O senhor acha que realmente a esquerda iria tentar manipular esse tipo de evento? Ali não tem chance nenhuma, a chance é zero de ter infiltração ou envolvimento da esquerda, até porque qualquer
Do jeito que aquele pessoal, aquele bando de acelerado que estava ali, praticando terror, qualquer pessoa de esquerda que se infiltrasse ali, certamente seria morta. Eles não respeitavam ninguém. Portanto, isso aí é uma coisa tão... Porque ela veio falar que sem você lógica. vê pelas imagens, aqueles que estão quebrando, aquelas pessoas não são do nosso movimento, são de outros, são infiltrados. Aí, qual era o outro movimento? Estava tudo vestido de vestido de camisa da seleção brasileira, né? Que é outra coisa também muito ruim que aconteceu no Brasil, foi terem sequestrado as cores do verde e amarelo. O verde e amarelo não é da extrema-direita. O verde e amarelo é dos brasileiros. Agora eles sequestraram, eles se acham donos das cores verde e amarelo, quando as verde e amarelo é da pátria, não é deles. É verdade. Deputado, está havendo um embate ali na CPI, o pessoal que apoia o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro está volta e meia dizendo que o senhor está querendo reduzir o espaço deles e tal. Como é que é isso? Assisti da semana passada, eu vi que o senhor tem tantos minutos, o senhor está concedendo o espaço disso. Como é que está esse embate aí? Aquilo ali é 25 minutos para cada pessoa. Não tem jeito. Não quero saber de que partido. Terminou os 25 minutos, eu corto o som e pronto. Eu vou cumprir o regimento integralmente, né? Eu não vou permitir que a CPI vire um fla-flu, eu não vou permitir que a CPI vire embate entre petistas e bolsonaristas. Não tem fundamento. Não é esse o papel da CPI. Entendi. E quais são os próximos passos aí, deputado, da CPI? Os trabalhos devem ser estendidos? Como Nós vamos, avaliando inicialmente, até o mês de setembro, são 180 dias. Espero realmente que a gente consiga concluir todos os trabalhos nesses 180 dias, que vai até o mês de setembro, que não tenha necessidade de prorrogação do prazo. Você acha que até lá consegue ouvir o Anderson Torres? Nós estamos trabalhando para isso, né? Inclusive, eu estava vendo hoje uma declaração do Anderson Torres dizendo que está há 4 meses sem ver as filhas. Se ele se dispusesse aí depois na CPI, era uma boa oportunidade de ver as filhas, né? Inclusive o coronel Naimer, quando esteve lá, a gente permitiu que ele, quando terminasse até a hora dele assinar o documento, que ele ficasse com a esposa, com os filhos e tudo, para a gente. Portanto, o Anderson Torres quer ver as filhas, vai na CPI que a gente permite ele ver as filhas e ficar com elas ali na hora de assinar os documentos e tal. E os próximos passos da CPI? O que o senhor pode adiantar aí para a gente aí? Não, nós estamos com um grupo de pessoas, eu não tenho aqui de memória agora, mas tudo que a gente está produzindo está no site, portanto tem lá todos os que já estão convocados e que certamente terão que depor na CPI. O calendário de maio e junho já está montado. Agora, deputado, os senhores estiveram no STF pedindo documentação, o senhor falou aí que o Exército está fornecendo documentos. Como é que está a investigação? O pessoal está cedendo tudo isso? Essa audiência com o ministro Alexandre de Moraes foi importantíssima, sabe? O respeito. Só para ter uma ideia, ele recebeu a gente na entrada da porta do gabinete com todo o staff dele, de pé. Entendi. Tanto a demonstração do respeito que ele tem pelo Legislativo. Depois nós tivemos 1h20 de audiência com ele, aí nós pedimos e ele autorizou um juiz federal do staff dele, que está em contato com o nosso procurador da Câmara Legislativa, doutor Rodrigo, que também já foi juiz, não é? Hoje ele é procurador da Câmara. Aquilo que é possível, que não é segredo, está sendo compartilhado com a CPI. Bem como nós estamos informando coisas para eles de apurações da CPI também. O que vocês estão conseguindo descobrir que eles não têm, o senhor já está fornecendo? A gente também está fornecendo para eles. Entendi. Bacana. Deputado, vamos para mais um break, para a gente voltar para o nosso último bloco. Voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe o deputado Chico Vigilante.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que hoje recebe o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora eu não errei não, no bloco passado eu estava promovendo o homem já para presidente da Câmara Legislativa. O senhor nunca foi presidente lá não, né? Não, eu nunca quis disputar e tive a felicidade de ajudar em 2 eleições, né? Eu ajudei a eleger o deputado Rafael Prudente, que por sinal foi um bom presidente, e tive a felicidade também de ajudar na articulação inicial. Era eu e ele que estava articulando, eu e o deputado Wellington. Graças a Deus ele se tornou presidente e está sendo um bom presidente para a Câmara Legislativa, né? Uma das maiores realizações da época do Rafael, que foi um compromisso que ele fez comigo para que eu o apoiasse, foi a criação da TV Legislativa, né? Ele assumiu comigo o compromisso de que a gente iria criar a TV Legislativa e criamos. E é uma TV de boa qualidade, inclusive. Com certeza. Eu estava te fazendo aqui uma sugestão, espero que o pessoal lá aceite, que seria da gente criar programas de entrevista na TV Legislativa. Você ter exemplo do Roda Viva, que é transmitido pela TV Cultura. Quem sabe a gente possa, Cultura de São Paulo, né? Sim, sim. Quem sabe a gente possa ter programa naquele estilo aqui no Distrito Federal, até porque aqui você teria mais, sabe, a oportunidade que tem os ministros tem mais estão aqui durante a semana e tudo. É verdade. Até mais fácil deles participar. Acho que seria um grande trabalho a ser desenvolvido pela TV Legislativa do Distrito Federal. Nós vamos entrar aí que com o pedido lá. A verdade, Vilela, é que a população do Distrito Federal, a população brasileira, ela gosta de debate. Gosta. Ela gosta de política. Ela não gosta de fofoca, né? Mas de coisa séria e tudo. Mas tem gente que gosta de fofoca também. Mas nós vamos entrar com esse pedido lá, deputado, para a gente fazer essa parceria lá com a Câmara. Agora, Chico, na sua avaliação, a intervenção na segurança ali, depois do dia 8, foi correta? Ela foi fundamental. Naquele momento, o Lula... Porque é o seguinte, era outra coisa que os golpistas apostavam também, é que o Lula, em vez da intervenção, ele decretasse GLO, né? Que é a Operação da Lei e da Ordem, né? Não, ele fez a intervenção pontual, cirúrgica, na segurança pública. E só foi fazer a intervenção, imediatamente apareceu as tropas dispostas a restabelecer a ordem e restabeleceram, né? Verdade. Então, foi muito, muito importante a intervenção cirúrgica que foi feito na segurança pública do Distrito Federal. E o afastamento do Ibanez, você acha que foi correto? Eu acho o seguinte, eu sempre digo, e vou repetir uma coisa que eu já falei aqui, o ministro Alexandre de Moraes sabe mais do que nós. Portanto, ele sabe porque fez o afastamento do Ibanez. O Ibanez, que é um bom advogado, certamente também deve saber por que foi afastado, né? Com certeza. Deputado, falando agora da política local, ultimamente a Câmara, né, vem sendo muito criticada por estar se atendo a esse debate da política nacional, né? Como o mais velho da casa, o senhor acha que esse debate é natural ou o senhor acha que precisa voltar a virar a chave para os debates locais? Não, nós estamos tendo a capacidade, Vilela, e você tem ido às sessões, nós estamos tendo a capacidade de fazer o debate nacional sem interditar o debate local. E temos aprovado leis importantes, é só verificar uma lei recente que nós acabamos de aprovar, que foi uma luta que eu particularmente travei, aqui da alteração da destinação do setor comercial sul, né? Sim, sim. Nós fizemos uma lei moderna, uma lei muito importante, onde estamos autorizando mais de 200 novas atividades para o setor comercial sul, com a revitalização efetiva do setor. Para as pessoas que estão assistindo a gente, é importante a gente pontuar de que o setor comercial sul, por exemplo, não podia ter faculdade, né? 2 faculdades tentaram se estabelecer lá e não podia, porque a lei não permitia. Portanto, o setor comercial hoje, com a aprovação dessa lei, ele terá a oportunidade de se tornar um grande polo, inclusive tecnológico, né? Com as mais variadas atividades. Eu acho isso importantíssimo e foi uma lei gestada e aprovada na Câmara Legislativa. Nós estamos com um problema sério agora, que a Câmara também está tentando mediar, que é a questão da greve dos professores. Eu ia perguntar agora, qual é a opinião do senhor? Os professores estão paralisados, acho que o governo não teve a habilidade necessária para tratar essa questão. Os professores das categorias superiores, de nível superior hoje no Distrito Federal, os professores que já foram primeiro lugar no ranking disparado, hoje eles estão em último lugar nas categorias de nível superior. E o governador Ibanez, durante a campanha eleitoral do primeiro
mandato dele, ele tem, inclusive, um vídeo que circula por aí, ele dizendo que um professor tinha que ganhar igual um juiz, né? E o que faz agora o governador? Em vez de lutar para que os professores tenham esse salário igual a um juiz, ele vai ao juiz para humilhar os professores, né? E é quando ele pede a decretação da ilegalidade da greve, não se resolve questão de greve com justiça, judicializando, se resolve negociando. Portanto, é uma coisa que o governador precisa voltar a chamar os educadores, e eu estou disposto a fazer essa mediação para um processo de negociação séria. É preciso que esses trabalhadores e essas trabalhadoras sejam efetivamente valorizados. Estão todo mundo endividados, né? Tem professor que está devendo até a 5ª geração, né? Portanto, daqui a 100 anos ele não consegue pagar as dívidas que ele tem, porque é um outro ponto negativo que aconteceu durante toda essa questão no Brasil, Vilela, aqui, e a pandemia também colaborou com isso, é que hoje, antigamente, você deve ter vindo do interior do Brasil, quando a gente vinha para a grande cidade, a gente se tornava arrimo de família. O que era o arrimo de família? Ele chegava na cidade, arrumava um emprego e ajudava a sustentar os parentes, irmão, tio, avô, que ficava lá no interior, né? Pai, mãe, tudo. Hoje, os avós são os arrimos de família, porque eles estão sustentando toda uma netaiada que fica em volta deles, desempregados, né? E aí são eles que têm que sustentar, portanto, eles viraram arrimo de família, né? Agora, sim, a greve, como o senhor falou, é importante, os professores realmente merecem ser valorizados. Agora, o senhor acha que já começar direto com a greve, sem antes vir com uma rodada de negociação, porque o governo alega que já vinha negociando e os professores radicalizaram. O senhor como sindicalista, o senhor acha que já foi certo? O pessoal está desde setembro do ano passado tentando uma negociação. Foi constituído um GT, que é um grupo de trabalho, onde chegaram alguns pontos, alguns apontamentos a serem apresentados e não deu nada, né? Portanto, os professores não radicalizaram o governo, que foi lento demais no processo de negociação. E o governo mente quando disse que deu 18% de aumento salarial. Na verdade, o governo deu 6%, porque é 18 dividido em 3 vezes. Basta saber somar 2 mais 2, que você vai ver que não é 18, é 6, que é 18 dividido agora, em 3 anos, né? É certo. 6% para cada ano. Agora, deputado, o senhor acha que realmente o governo tem condições de dar, além dos 18% que foi dado também para os demais categorias? O governo tem que mostrar o seguinte: quer valorizar efetivamente? Educação é prioridade? Se a educação é prioridade, tem que ser tratado de maneira diferenciada, né? Os professores do Distrito Federal no ranking já foram os mais bem remunerados do Brasil. Hoje eles estão em 19º lugar, me parece que é isso. Tanto até o meu querido estado do Maranhão, graças à gestão do Flávio Dino, hoje os professores do Maranhão ganham mais do que os professores do Distrito Federal. E você há de convir que o custo de vida numa cidade do interior do Maranhão é muito menor do que o custo de vida do Distrito Federal, que é Brasília, a cidade mais cara do Brasil, né? É verdade. Deputada, e o que temos aí de novidade em relação ao senhor, seu trabalho parlamentar na Câmara Legislativa para esse ano, suas propostas para a Câmara? Ô, Vilela, eu vou continuar nessa mesma linha que eu sempre tive, de dar respostas às questões levantadas pelos trabalhadores. Tem um grande embate que eu estou travando, que é a questão do transporte público. Não dá para o governo continuar enterrando bilhões e bilhões da maneira que tem sido enterrado nessas empresas, com um transporte de péssima qualidade que nós temos. Nós temos aí uma empresa chamada São José, que não cumpriu o contrato de trabalho que ela assinou com o GDF, são 5 empresas, todas, a lei determinava que os ônibus tinham que ter a idade máxima de 7 anos. O Conselho de Transporte do Distrito Federal alongou essa vida útil dos ônibus curtos para 10 anos, eu apresentei um decreto legislativo, derrubei essa decisão do Conselho, e aí 3 empresas cumpriram integralmente o que está determinado no contrato, que foi a renovação da frota, que foram as empresas Pioneira, Piracicabana e Urbe. A Marechal cumpriu em parte e a São José não cumpriu nada. Portanto, vamos chegar agora no mês de junho com 1.100 ônibus da São José e da Marechal sem estar trocado, né? O que realmente é um absurdo, né? Porque eles levaram
bilhões de reais e teria que ter cumprido o contrato assinado por eles e não cumpriram. Portanto, não dá para o usuário de ônibus do Distrito Federal, transporte público, ficar assistindo da maneira que tem assistido. Outra grande batalha que eu tenho travado é a questão da revitalização da rodoviária do Plano Piloto. Você que mora aqui há mais tempo, sabe que a rodoviária já foi um ponto de encontro. Eu sempre brinco que quando eu cheguei aqui em Brasília, que eu era solteiro, naquele tempo, quando saiu o pagamento, eu arrumava uma namoradinha e ia jantar no restaurante da rodoviária, né? Hoje as pessoas passam na rodoviária porque são obrigados, né? Porque virou uma carniça, como a gente diz lá no interior, né? Mas ali tem anos que estão tentando revitalizar ali a coisa. Chico, queria que o senhor olhasse aqui para essa câmera. A lente da verdade. Né? A lente da verdade, se eu falasse aí, deixasse a sua mensagem aí para a população do Distrito Federal. Não, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Acho que tem um ponto muito importante que aconteceu no Brasil, que é a criação desses mais variados meios de comunicação que vocês criaram, né? Verdade. Aqui é a democratização efetiva dos meios. A gente vem e fala, deixa que a população julga a gente. Acho isso muito importante. Quero te parabenizar por esse trabalho e dizer do meu compromisso com a população do Distrito Federal. Eu moro aqui desde 77, moro na Ceilândia, estou desde 81 morando no PSU, casado com a mesma mulher, morando na mesma casa. E vai bater o recorde do Benício lá na Câmara? Vai chegar a 7 mandatos daí também? Não sei, nós vamos avaliar mais perto de 2026, se eu irei disputar a eleição. Eu passo por aí pela rua, muita gente me incentiva a disputar a eleição para governador, mas eu não estou com vontade de disputar isso, não. O senhor não quer, não? Tenho vontade, não. Como é que o senhor vê seu partido para 2026 aí? O PT vai vir forte, pode ter certeza. Não vai ter mais violeiro fake, não? Não, o PT vai vir forte. Não, mas o nosso candidato, que era o candidato da federação, ele desenvolveu um belo papel. Quase que a gente ia para o segundo turno, foi por pouco que a gente não foi. Né? E se o Leandro, a capacidade que ele tem, tudo, se ele tivesse sido candidato com a sigla PT, certamente teria ido para o segundo turno, e aí a eleição seria outra. Né? Isso aí é o quê? O senhor já está chamando ele para o PT, é isso? Não estou chamando ele para o PT. Tem até um ponto importante nisso, que é o seguinte, voltando aqui, meio minuto, vamos embora. Você pega a questão do Anderson Torres, né? Quem foi o responsável pela ida do Anderson Torres para segundo tempo na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal? Foi exatamente o governador Ibanez, você sabe disso, fez um acordo com um cidadão chamado Manuel Arruda, presidente da União Brasil. Qual foi o acordo? Retira a candidatura do nosso amigo senador Regufe e, em troca disso, o Manuel Arruda nomeia o Anderson Torres para secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi esse o acordo e que deu nessa zorra toda aí, né? Aí, Regufe, agora você já sabe, Regufe. Deputado, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui falar com a gente aqui no Café Expressão. Para a gente é uma honra e com certeza vamos estar convidando o senhor mais vezes para estar participando aqui conosco. Muito obrigado, a você, viu? a sua equipe, os meninos que estão ali mexendo nos botões, a nossa Fabiana, né, que atendeu a gente tão bem. E parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo. Estamos aí, deputado. Obrigado demais. Então é isso, pessoal. Voltamos na próxima quinta. Agradeço o pessoal da Rugla, nossa produção, ao Jeff, ao Anderson, à Fabiana, ao Augusto, todo mundo. Valeu? Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Fiquem com Deus.